Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar aí para a gente começar a nossa live falando sobre conexão positiva e inteligência emocional. Gente, a gente vai falar um pouquinho nessa breve live. Nós vamos conversar sobre conexão positiva, inteligência emocional. É um assunto que está bastante em voga agora e eu venho estudando há muitos anos a respeito disso. E algumas coisas que eu acredito importantes na questão da inteligência emocional, algumas coisas que eu trouxe como destaque. Boa noite a todos que estão chegando aí. Como é que está o áudio? Se vocês puderem me responder. Se vocês quiserem participar também, quiserem compartilhar a página, compartilhem. Se quiserem fazer alguma pergunta, a Raquel está aqui comigo e ela me passa as perguntas e a gente vai respondendo a respeito exatamente desse tema que a gente vai abordar brevemente hoje, falando sobre o conexão positiva. Gente, a gente vai falar de alguns temas que eu trouxe aqui para a gente debater um pouquinho mais sobre eles. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Nós vamos falar sobre autocontrole, autodeterminação, autorresponsabilidade, o quanto você é responsável pelas coisas da sua vida, o quanto você é responsável pelo que está acontecendo hoje, aqui e agora, na tua vida. Adaptabilidade, neuroplasticidade, positividade, liderança positiva, gerenciamento efetivo de estresse. Isso mesmo, gerenciamento efetivo de estresse. Quando eu converso com as pessoas sobre isso, sobre gerenciamento, elas ficam questionando: gerenciamento, dá para gerenciar isso? Sim. É possível? Sim, a gente gerenciar. É uma das habilidades da inteligência emocional. O gerenciamento efetivo do estresse no teu dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. Autossabotagem, equilíbrio e força emocional, ciclos emocionais, inteligência foco-temporal, inteligência espiritual como um todo. E aqui a gente não vai no tocante de nenhuma religião, mas sim da inteligência espiritual que todos nós, em determinado momento, com todo respeito, precisamos estar mais conectados conosco mesmo. Inclusive, é o tema do nosso trabalho, que é o Conexão Positiva. E o eu como gestor da emoção. Todas as emoções geram algumas coisas na gente e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala de autocontrole, autodeterminação, autorresponsabilidade, vou fazer só uma pergunta. Raquel, como é que tá o áudio? Tá legal? Tá legal? Obrigado. Quando a gente fala sobre autocontrole, autodeterminação, autorresponsabilidade, a gente está falando de algumas habilidades que ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo. Mas como é importante nós, líderes, em primeiro lugar, líderes de nós mesmos, líderes da nossa jornada, o que a gente está buscando, o que a gente está fazendo, porque nós viemos aqui para evoluir. Nós não viemos por outro motivo. Nós viemos aqui para evoluir constantemente, sempre buscando a nossa melhoria. E qual é a recompensa emocional que nós temos? A cada passo que a gente dá, que a gente consegue na nossa vida ter um autocontrole sobre todas as intempéries que a vida nos oferece, o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa paz, para a gente conseguir realmente dar uma qualidade melhor na nossa vida. Autocontrole fala muito disso. Autodeterminação. Somos seres únicos, ímpares. Ninguém, absolutamente ninguém vai pegar na nossa mãozinha e vamos lá, vamos fazer a diferença. Não, depende de você. Eu dei uma entrevista agora no final do ano, que sempre no final do ano a gente fala sobre metas, objetivos, tá? Fica aberto aí, gente, para quem quiser fazer sua pergunta, quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade. E nessa entrevista se falava sobre as questões do final do ano. Normalmente a gente vira o ano com algumas metas, alguns objetivos, mas falta
não só a vontade, mas falta aquela determinação de realmente aquilo acontecer. E a gente trabalha fortemente em 3 áreas: emagrecimento, relacionamentos e trabalho. A nossa transição de carreira, se a gente está indo para uma outra área, se a gente está falando, se a gente está buscando um corpo mais ideal, que a gente quer dentro das nossas características chegar, ou relacionamentos com a família, com o seu cônjuge. Então, são essas 3 áreas específicas que no final do ano a gente para pensar. E normalmente o que acontece? A gente faz um monte de promessa, algumas escritas, outras não, a gente fica só no nosso consciente, e quando vira o ano a gente deixa para um dia depois, deixa para uma semana depois, porque tem um compromisso, porque tem outro. Eu costumo brincar que em janeiro a gente vai empurrando, porque ainda sobrou alguma coisinha do Natal, então a gente vai empurrando, do Réveillon a gente vai empurrando. Aí a gente chega em fevereiro, aí fevereiro tem carnaval, aí a gente volta em março tem volta às aulas, abril tem outro evento, em maio tem outro, em junho tem outro, quando vê a gente virou o ano exatamente igual. Por quê? Porque aquelas metas, aqueles objetivos que a gente traçou lá atrás, na virada do ano, faltou o quê? Faltou autodeterminação, faltou autorresponsabilidade. Vamos lá, vamos buscar, vamos fazer a diferença. Ninguém vai nos pegar pela mão e nos conduzir. Então, essas metas, esses objetivos, necessariamente precisam vibrar com o nosso coração, com o que a gente quer fazer realmente na nossa vida, o que é importante para nós. Se você não tem tempo para alguma coisa, e as pessoas te convidam para fazer A, B ou C, atividades, enfim, e você diz sempre não, não posso, não posso, não. Não é que você não pode, é que não é prioridade para você. Porque se fosse prioridade, você arranjava tempo. É assim que a gente funciona. É assim que a gente vai determinando os caminhos da nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem tempo, a gente determina tempo. A gente se propõe a fazer um monte de coisas que talvez não nos agreguem nada, pensando única e exclusivamente no momento, não pensando numa média, num prazo médio ou um prazo um pouquinho mais longo. Normalmente a gente faz isso. Adaptabilidade. Quantos de nós somos adaptáveis? Adaptáveis ao ambiente de trabalho, adaptáveis às relações que a gente tem. Será que a gente para e nas nossas relações e a gente briga e cancela aquela relação, a gente tenta se adaptar, a gente tenta se moldar, a gente tenta realmente buscar o entendimento. Hoje tem um livro do Zygmunt Bauman que fala sobre mundo líquido, e eu já li e reli esse livro várias vezes, e fala muito sobre isso, o mundo líquido, das relações líquidas. Nós vivemos numa liquidez muito forte, uma liquidez humana. Será que a gente está dedicando tempo? Será que a gente está parando para pensar em como é que está do outro lado do balcão, nas nossas relações humanas? Será que a gente está buscando isso com verdade? Realmente querendo buscar o entendimento? Neuroplasticidade. A neurociência vem nos trazendo muitas coisas, inclusive sobre a neuroplasticidade. Todas as nossas sinapses mentais, elas vão se formando ao longo da vida, mas a gente pode refazer elas, a gente pode usar da neurociência e fazer algumas coisas diferentes do que a gente normalmente faz. Positividade, quanto é importante, quanto é necessário, inclusive, a gente ser positivo na nossa vida, porque se a gente liga a TV, ou se a gente escuta a rádio, ou se a gente está aqui mesmo no Face, olha quanta notícia ruim tem aqui. E o que acontece? A grande maioria das pessoas ainda, compartilha. Quando é um conteúdo legal, alguma coisa legal que pode ajudar as pessoas, que pode promover alguma coisa legal, a gente vê poucos compartilhamentos. Agora, se é de um acidente, de uma desgraça, a gente sempre vê um monte de coisa, inclusive curtidas e compartilhamentos desse tipo de material. Por quê? Porque a gente não tem a positividade. O que vende? O que vende jornal? O que vende revista? O que vende? O que vende? Infelizmente, a notícia ruim, porque a gente foi se adaptando ao longo do tempo a nos alimentarmos disso.
em vez de gerar positividade. Mas gerar positividade depende de cada um. Depende de cada um. Então, obrigado, Fernando. Excelente indicação de leitura, obrigado. É muito legal mesmo esse livro. Esse é um dos livros do Zygmunt Bauman que é realmente diferenciado. Autossabotagem. A gente vai se sabotando ao longo da vida e a gente não entende como é que funciona isso. A gente vai deixando para depois. Lembra que eu falei antes? A gente não se propõe a fazer aquilo porque não é prioridade naquele momento. E a gente vai se sabotando. Passa um ano, passa 2, passa 3, e a gente não vê as coisas acontecendo. Se por um acaso você trabalha e o seu trabalho não te motiva mais, procure outra coisa. Mas não, a grande maioria de nós continua no mesmo lugar. E o pior, agora continua no mesmo lugar, infeliz e reclamando. E não parte para a ação de fazer uma outra coisa, de buscar um outro conhecimento, de buscar uma outra área. Quantos excelentes profissionais mudaram de área para serem felizes? É interessante isso, né? Como a gente precisa ter coragem de mudar de áreas. Eu mudei de área recentemente, eu trabalhei uma vida toda, trabalhei sempre, e agora, há 10 anos eu faço palestras, há 10 anos eu atuo como palestrante profissional. E só agora, há pouco tempo atrás, que eu me desvencilhei, que eu rompi a minha CLT, vamos dizer assim, e realmente estou fazendo o que eu amo fazer. E todo mundo tem o seu tempo. O que não dá para mais admitir de nós é sermos seres ordinários. Ordinários, exatamente. Seres comuns. Por quê? Porque nós viemos para cá com a centelha divina, nós somos seres extraordinários, vamos fazer o nosso melhor. Eu vejo pessoas arrastando relacionamentos durante anos sem a coragem da mudança. Claro, a coragem da mudança também vai exigir cada escolha uma renúncia. A cada vez que a gente escolhe alguma coisa, necessariamente a gente está abrindo mão de outra. Eu vou usar um exemplo bem claro. Quando eu resolvi agora em fazer atividade física, em ir lá no Lago Dourado, ficar caminhando, eu abri mão de certos momentos. E é óbvio que tem uma hora que tu vai te sentir sozinho. Lembra que a gente falou lá no início? Autorresponsabilidade. Eu vou me sentir sozinho, mas eu tenho que continuar a estrada. Por quê? Porque eu tenho autorresponsabilidade comigo. Josi, obrigado, Josi. Legal, obrigado. A Josi. Gente, equilíbrio e força emocional também tem muito a ver com isso. O quanto de equilíbrio a gente está fazendo na nossa vida. Nem sal de mais, nem sal de menos. Nem açúcar de mais, nem açúcar de menos. O quanto a gente consegue ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. A Elizabeth falando agora, é preciso coragem para sair da zona de conforto. Isso mesmo. É preciso coragem. Quando você faz uma escolha, necessariamente, a gente abre mão de alguma coisa. Mas isso não é ruim. E vou dizer mais. Quando está doendo, quando a gente escolhe alguma coisa e está doendo, está incomodando, está nos fazendo pensar, a gente está crescendo. É nesse momento que a gente olha para trás e vê. Eu sempre faço a seguinte análise. Vamos nos imaginar atravessando o deserto do Saara. Vamos fazer diferente. Vamos caminhar lá no lago. Quem nunca caminhou no lago, lá tem mais ou menos 5.800 e alguns metros. Vamos botar 6 quilômetros, tá? Nos primeiros metros está tudo certo, está tudo legal. No primeiro quilômetro você vai caminhando, você vai sentindo as coisas e tal. No segundo, começa a fase que vai chegar no meio lá, no meio da jornada. Lá pelo terceiro quilômetro é que você se sente sozinho. Porque está no meio de nada, lugar nenhum, se não dá para voltar, tem que seguir em frente, e a gente está sozinho nesse momento. E a gente vai se autodeterminando a chegar no final. E aí passa para o quarto quilômetro, para o quinto quilômetro, e quando chega lá no final, que a gente consegue, e as primeiras voltas que eu dei, eu fazia em mais de 1 hora.
Hoje eu consigo fazer em torno de 40, 45 minutos, num ritmo mais forçado. Ainda quero fazer um ritmo ainda melhor. Mas quando a gente chega lá no meio, a gente está sozinho. Ninguém vai nos pegar pela mão e nos ajudar. A não ser que a gente esteja caminhando com outras pessoas, mas assim, ó, vai doer, vai incomodar, vai ter vontade de desistir. É tudo normal, mas é nesse momento que a gente entende que a gente está crescendo, que a gente está fazendo a diferença para nós. Como é interessante isso. Mas é um momento que você vai passar sozinho. Sozinho. Só com a sua autodeterminação de chegar lá no final. Tudo isso tem muito a ver com ciclos emocionais. Se a gente parar para olhar na nossa vida, inevitavelmente, as coisas são de ciclos em ciclos. Você vai ver isso na sua vida profissional, você vai ver isso na sua vida pessoal e vai ver isso na sua vida financeira. De ciclos em ciclos. Se uma hora você tem dinheiro, outra hora você não tem, uma hora você tem, outra hora você não tem, esses ciclos. Se os teus relacionamentos, uma hora você tá legal, outra hora não tá, uma hora não tá, aí você para, daí você para de novo, e vai indo, alguma coisa tá errada. Esses ciclos emocionais que a gente vive, vamos realmente olhar para eles e saber a raiz do problema. É que nem muitas vezes uma doença, quando ataca a gente ataca o quê? A gente ataca o que está nos doendo, que está nos incomodando, mas a gente não vai ver o que realmente gerou aquilo. Como se fosse uma dor de cabeça muito forte, muito intensa, a gente toma um remédio para passar a dor de cabeça. Tomamos o remédio, passou a dor de cabeça, tá legal. Mas a gente não vai buscar lá no íntimo, lá dentro de nós, o que causou essa dor de cabeça. O que realmente motivou essa dor de cabeça? Qual é a raiz daquilo que está te doendo, daquilo que está te incomodando? Os ciclos emocionais são isso. A gente vai buscar lá na raiz. Qual é o ponto determinante que desencadeou esse ciclo? E daí a gente consegue parar para pensar numa ação propositiva e positiva. Propósito, positividade. Para amenizar isso, para curar isso, para que esse ciclo não se repita mais. Inteligência foco-temporal, a gente vai falar de questões que muitas vezes a gente se vê. Quando a gente fala em inteligência foco-temporal, a gente está falando quando a pessoa se prende muito no passado. E daí a gente fica revivendo o passado e fica naquele negócio, o passado é passado, passado, passado. A gente está se prendendo no passado, usando muito pouco da nossa energia no presente e não consegue enxergar o futuro. E tem o contrário disso, quando a gente fica olhando só o futuro, só o futuro, só o futuro, só o futuro, a gente mal se lembra do que passou daquela experiência, não aproveitamos nada e falta energia no presente, no hoje, aqui e agora. Normalmente esses quadros são de pessoas ansiosas, que ficam só imaginando o seu futuro, o seu futuro, o seu futuro e não vivem o hoje, aqui e agora, que é importante para fazer a mudança na sua vida. Uma mudança realmente que faça sentido para o seu coração, para a sua alma. Inteligência espiritual, a gente fala de inteligência emocional, inteligência espiritual e coeficiente intelectual, que é realmente a nossa inteligência de emoções como um todo. E quando eu falo o eu como gestor da emoção, a gente vai buscar lá no Augusto Cury, que fala muito sobre isso, sobre o eu como gestor da tua emoção, que é a base de tudo isso que a gente está vendo aqui. Josi, tuas palavras são muito verdadeiras, é preciso coragem mesmo, não é fácil, mas é necessário parar para pensar um pouquinho nisso, né? Se somos seres extraordinários, o que a gente está fazendo? Se em nenhum momento, gente, todo mundo que está assistindo aí, se em nenhum momento você se perguntou na sua vida até hoje, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco, vai ter um momento da tua vida que você vai se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Em todos os sentidos. Pessoal, profissional, você vai se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui?
Talvez seja uma das perguntas mais importantes da tua vida. E daí você vai fazer o que a gente chama de mergulho, né? Vai mergulhar para dentro de ti mesmo e entender o que você é. O que você é como pessoa, o que você é como profissional. E quando eu falo em eu como gestor da emoção, é o gestor da emoção mesmo. É parar para pensar que você, absolutamente, só você, pode fazer a tua vida diferente, mais ninguém. Normalmente, nós temos a capacidade errônea de colocar a culpa nos outros. Ah, eu não tive oportunidade de estudar. Por exemplo. É um exemplo, né? Então eu faço uma reflexão com você. Busque a biografia do Joaquim Barbosa. Ele era de uma família extremamente pobre, com inúmeros, mas inúmeros irmãos. Vai buscar a biografia dele para ver o que ele fez. Quem foi Joaquim Barbosa? É um exemplo para nós. Só nós podemos fazer a diferença, mais ninguém. E quando a gente fala em gestor, é isso mesmo, é gerir as suas emoções, gerir as suas capacidades. Muita gente tem inúmeros desafios e são exemplos para nós do dia a dia. E muitas vezes, por causa de uma coisa que aconteceu lá de manhã cedo, às 8 horas da manhã, bateu com o pé no pé da cama, e aquilo acaba com o teu dia. Olha um pouquinho para o lado, olha o que está acontecendo no mundo, na tua cidade, no teu bairro, que são coisas que não tem muitas vezes como solucionar, mas você pode gerir as tuas emoções. Tudo que você faz das suas emoções gera algumas coisas químicas dentro de você. Sabe aqueles dias que você passa o dia inteiro estressado, sabe, correndo para um lado e para o outro? Esses dias eu encontrei com um amigo meu, e ele sempre me diz a mesma coisa. Daí, como é que tá? Tô correndo. Ele tá sempre correndo. Parece um maratonista. Tá sempre correndo. E daí a gente para pensar que muitas vezes ele, tanto essa pessoa quanto outras, a gente chega em casa depois de um dia conturbado, de um dia estressado, e daí a gente sente uma dor de cabeça, que chegou em casa, né? A gente sente uma dor de cabeça, sente uma dor nas pernas, dor nos braços, e fica ruim e não sabe o que é. São todas as descargas químicas que o teu eu, gestor da tua emoção, não soube dosar durante o dia e acaba doendo em algum lugar. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Vai doer em algum lugar. Se você não souber gerir as tuas emoções e tudo te afeta de uma maneira muito forte, em algum lugar vai te doer. Muitas vezes a gente fica nervoso, daí começa a dar uma dor de barriga e começa a incomodar, e uma gastrite. Gente, são todas as descargas químicas que o teu corpo está proporcionando porque você, inevitavelmente, não está conseguindo gerir as suas emoções. Isso é científico. As obras do Augusto Cury, ao longo desses mais de 20 anos que eu acompanho tudo isso dele, falam muito sobre isso. É químico, é um processo químico. Então, o quanto é importante nós gerirmos as nossas emoções com qualidade. O Conexão Positiva, Inteligência Emocional, vem trazer tudo isso que eu falei para vocês. Todas essas questões aqui, a gente vai vislumbrar lá. Agora, foi que dia que a gente fez a palestra? Foi dia? Quinta-feira passada, gente, a gente fez uma palestra sobre inteligência emocional. Foi no dia 11. Obrigado, Raquel. E a gente falava sobre um pouco de todas essas questões que a gente acabou de falar, um pouquinho de cada uma. O treinamento que a gente vai fazer agora nessa sexta e nesse sábado, Conexão Positiva, vai tratar mais a fundo de todas essas questões. Serão 12 horas. Sexta e sábado serão 12 horas de treinamento. A gente vai falar exatamente sobre tudo isso. Sobre o eu como gestor da tua emoção. E o quanto isso faz diferença. O quanto é importante fazer escolhas. O quanto é importante ter autorresponsabilidade. O quanto é importante você entender que essa viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos é a viagem mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. E que muitas vezes a gente deixa para lá.
porque nos falta tempo, porque a gente tem outras prioridades e assim por diante. Já parou para pensar, se você não consegue parar 5 minutinhos por dia na sua carreira, na sua vida cotidiana, 5 minutinhos por dia, alguma coisa está errada. É incrível isso, né? Gente, menos de 3% da população mundial tem exatamente claro as suas metas e os seus objetivos, com clareza. Não é só traçar meta, a gente vai falar lá sobre isso. Não é somente traçar meta, é entender o que essa meta tem a ver contigo. E ainda mais, o que ela faz vibrar o teu coração, porque se não vibrar o teu coração, não vai acontecer. A coisa mais importante é que essa meta esteja alinhada com o teu propósito de vida, com o que você quer, com o que você quer fazer. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento muito claro. Lá a gente vai fazer um exercício para chegar com profundidade, com clareza, exatamente no que você quer, no que você quer fazer da sua vida, o que é importante para você, o que realmente traz para dentro de ti, o que vibra a tua alma, o que vibra o teu coração, que faz a diferença para você. Isso tudo a gente vai ver lá. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa específica sobre isso? A Raquel está perguntando aí, por favor, pode colocar nos comentários, ela está ligada ali, e ela pode repassar para a gente responder especificamente, tá? Só dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Legal. Gente, a gente depois vai colocar esse vídeo no YouTube, vai ficar disponível para vocês, vai ficar aqui também disponível no Facebook, na minha página. Toda e qualquer informação adicional que vocês quiserem, entre em contato comigo ou com a Raquel. Pode ser por aqui mesmo, pelo Face, ou mandar e-mail para nós, é institutomarcelosoares@gmail.com, para saber mais alguma informação, alguma coisa. Eu espero ter dado um pouquinho de conteúdo para vocês a respeito de tudo isso que a gente comentou. Afinal, não é pouca coisa, né? São 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 temas diferentes que a gente aborda no Conexão Positiva. E espero, sinceramente, que tenha levado para vocês alguma coisa de ferramenta, alguma coisa de legal que vocês pararam para pensar, que seja importante, que vocês queiram algum conteúdo a mais, por favor, entre em contato, a gente está à disposição, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado por confiar no meu trabalho e a gente se vê logo, logo. Valeu, abraço!